Boa noite. Depois dessas palavras de Roberto, minha responsabilidade ficou enorme, mas é verdade. Fomos colegas, eu, ele, Eduardo, Tânia, a esposa dele, Plínio, que é aqui da casa também, Cassiele, muitos talvez vocês conheçam ou vão assistir aulas com eles. E eu me lembro que eu sentava exatamente nessa terceira fileira aqui, onde estão minhas amigas ali, meu amigo. Sentávamos eu, minha esposa, que acabou depois fazendo a ULI pelo EAD, e minha prima, que é aqui até da secretaria, talvez alguns de vocês conheçam, Marília Dória. Nós sentávamos aqui e éramos cadeira cativa toda semana. Eu só não era da turma de segunda, nós éramos da turma de terça-feira. Tá? Então, o tema de hoje, reencarnação em ciência, é um tema de muita relevância. Por quê? Porque é até um sinônimo de espiritismo. Muitas vezes vocês vão ouvir dizer assim, a doutrina da reencarnação, ou aquela filosofia, aquela religião que fala de reencarnação, junto também com a mediunidade. Então a gente vai ouvir de vez em quando alguém se referir à doutrina espírita como a doutrina da reencarnação, ou alguém vai lhe perguntar se você anda conversando com o morto, se você já viu alguma alma aqui no centro, eventualmente alguém vai lhe perguntar isso. Tá? Reencarnação é um tema de tal relevância que nesse ciclo nós temos 3 aulas seguidas só sobre reencarnação. Reencarnação em ciência, processamento da reencarnação e reencarnação como processo educativo, dada a relevância da reencarnação dentro da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita ela tem 5 características. A gente não gosta de dizer pilar, né? Eu acho muito pesado. Existem 5 situações, 5 condições. Condições é uma palavra mais leve, que são peculiares ao espiritismo, mas que são peculiares a várias religiões e várias filosofias também. Então, a primeira, a existência de Deus. A segunda, a imortalidade do espírito, né? A imortalidade da alma. A terceira, a pluralidade dos mundos habitados. A quarta, a pluralidade das existências, que é exatamente o processo de reencarnação. E a quinta, a comunicabilidade, ou seja, a possibilidade de nós nos comunicarmos com o mundo espiritual e o mundo espiritual se comunicar conosco. Isso é exclusivo do espiritismo? Não. Se a gente for olhar, um bom número de religiões acredita na existência de Deus, apesar de que existem religiões onde a figura de Deus não é relevante, sequer se fala. Por exemplo, o budismo não fala em Deus. A existência da alma ou do espírito, uma boa parte das religiões também advoga que existe uma alma, uma centelha divina, um princípio inteligente. A reencarnação, ela já muda. A comunicabilidade já muda. A pluralidade dos mundos no universo também já muda. Nem toda religião advoga isso, crê nisso, professa isso, como o espiritismo, mas existem várias que sim. A diferença é a reencarnação no espiritismo não é um processo de punição, como algumas religiões dizem que a gente volta, e às vezes volta até como bicho, como animal, por causa dos erros que cometeu. No espiritismo, a reencarnação é um processo de evolução. A reencarnação é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de evolução. Então, dentro da nossa proposta de hoje... Ai, o negócio apagou aqui, Rodrigo. Acho que eu fiquei muito tempo sem usar. Eu vou aqui. Pronto. Ele desconectou porque ficou no stand-by. Então, nossos objetivos hoje, basicamente, são esses. Demonstrar que a reencarnação é um fato científico inquestionável. Será? Fazer igual a Cortella. Será? Ele bota aquelas placas e bota assim, será em vermelho? Mostrar evidências da crença na reencarnação através da história, explicar a necessidade da reencarnação, explicar a reencarnação como mecanismo da justiça divina, explicar que doenças não são punições, mas lições educativas ao espírito, e demonstrar também a importância do esquecimento do passado. Então, para começar, alguns questionamentos. Você acredita em reencarnação?
Isso vão nos perguntar. E são perguntas que nos fazem. Quando sabem que a gente está vindo a uma casa espírita, está frequentando um centro espírita, está frequentando um curso de espiritismo, um estudo sistemático, um AULI, alguma coisa assim, e a gente mesmo se pergunta, ou já se perguntou em algum momento: você acredita em reencarnação? Segunda pergunta: e o que é reencarnação? Tá, você acredita? Tá, tudo bem. E o que é reencarnação? E a terceira questão: existem provas científicas da reencarnação? Essa é uma questão delicada, porque a prova científica, no estrito senso da palavra, a gente tem para pouquíssimas coisas no nosso universo. Mesmo coisas que pareciam assim muito bem estabelecidas, tipo lei da gravidade. Se eu largar isso aqui, ninguém duvida que vai cair no chão. Mas até o começo do século XX se acreditava que a gravidade era uma força que atraía. Corpos grandes atraíam corpos pequenos. Tem até o postulado da lei da gravitação universal: a matéria atrai a matéria, na razão direta das massas, na razão inversa dos quadrados das distâncias. Precisou que viesse Einstein, a relatividade, para a gente entender que quando o Sol, por exemplo, me atrai, não tem força nenhuma me atraindo, eu estou caindo em direção ao Sol. Grandes massas distorcem o tecido do espaço-tempo. Na verdade, você está caindo em direção àquele corpo. Não tem nenhum magnetismo dele lhe puxando. É uma distorção do espaço-tempo. Mas até a regra continua matematicamente perfeita, não mudou. Mas aquela lei que se achava absoluta, um grande corpo atrai um corpo pequeno, não atrai nada. Você tropeça e despenca em relação a ele, porque ele distorce o tecido do espaço-tempo. Mas a gravidade continua aqui e a gente não saiu voando por causa disso. Então dizer assim: tem uma prova científica, um experimento que Pampum fez, provou que a reencarnação existe. Esse experimento ainda não existe. Talvez nunca venha a existir, mas o que a gente tem sim são sinalizações, são evidências, são testes que deixam uma margem de certeza muito grande. E mesmo os grandes pesquisadores da reencarnação, eles sempre vão afirmar nas suas conclusões que a probabilidade do fenômeno da reencarnação é a mais evidente, mas eles nunca dizem com 100% de certeza, ok? Nem a gente está hoje aqui para esgotar nenhum tema, a gente está aqui para debater. Então, o que é que a humanidade pensa acerca da reencarnação? Então, esse livro aqui de Hans Tanden, Panorama sobre a Reencarnação, deixa eu passar para cá, porque a gente tem uma câmera, senão a central de facilitadores briga comigo. Foi feito esse levantamento no ano de 69 e depois foi refeito no ano de 82, de que a crença da reencarnação, por exemplo, a Holanda 10%, Suécia 12%, Canadá 26%, já em 82, 23% nos Estados Unidos, 28% na Inglaterra, panorama mundial. Isso é mundo. Nós temos uma ideia equivocada de que o Ocidente, de que a América do Norte e os países da Europa são o mundo. Essa é uma estatística que só olhou Estados Unidos e Europa. Não olhou o resto da humanidade. Então, isso não representa, na verdade, a crença mundial. Precisou que no ano de 2000, a Igreja Anglicana Inglesa fizesse uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford, uma das universidades mais respeitadas do mundo, 500 pesquisadores, 212 países, né? A população da Terra no ano 2000 era de mais de 6 bilhões de pessoas e concluiu que, na verdade, diferente daquela estatística, 2/3 da população terrestre acreditam na reencarnação. Claro, só indianos, nós temos 1,5 bilhão de indianos. Chineses também.
África, mais de 1 bilhão. A Europa não tem nem 1 bilhão de população, tem 800 ou 900 milhões. A América do Norte, também, as Américas inteiras chegam a 1 bilhão e pouco. Então, quando você amplia esse leque e inclui as filosofias, as religiões orientais, que são muito mais antigas, que estão aí há muito tempo, que o próprio cotidiano, como é, por exemplo, na Índia, do dia a dia, o dia a dia deles é um dia a dia onde está intrínseco a religiosidade, a espiritualidade, os milhares de deuses, os altares. A crença na reencarnação, na verdade, ela é uma crença da humanidade. E como é a gente aqui no Brasil? Acreditam totalmente 37%, têm dúvidas 18%, talvez sim, talvez não. Não acreditam 44% e preferiram não responder 1%. Então, a gente tem que mais da metade da população brasileira ou acredita, ou pelo menos pensa na possibilidade da existência da reencarnação. E é um fato, mesmo não sendo espírita, está na nossa cultura a reencarnação. Quer ver um exemplo? Vocês, meninas, vão entender perfeitamente o que eu falo. Quando os maridos, os namorados, os filhos fazem bagunça, o que é que vocês dizem na próxima encarnação? Eu nasço homem. Dizem... Eu vejo uma evangélica dizer isso. Eu vejo um ateu dizer isso. Ou então diz assim, eu não sei o que eu lhe fiz na vida passada, criatura, para você me perseguir tanto. E uma pessoa que professa uma religião que não acredita em reencarnação. Isso faz parte do nosso inconsciente aqui do Brasil, da nossa cultura, ter essa noção de reencarnação. Tá? E por religião, isso aqui é interessante. 93% do espírita, devia ser 100%, né? Porque a pluralidade das existências, mas vai que no dia pegou o espírita de mau humor, ele não quis responder, ele estava com pressa, não sei, estava chateado. Mas umbandistas também, mas o mais interessante é você ver que 44% dos católicos, que é uma religião que é completamente contrária à doutrina da reencarnação, a gente vai ver até isso um pouquinho mais adiante aí, 44% dos católicos acreditam em reencarnação. Vocês sabem quantos espíritas tem no Brasil? Não chega a 5 milhões. Entre adeptos e simpatizantes, 3,5, 4 milhões. O último censo diz que o Brasil tem 160 milhões de católicos. 44% disso é entre 60 e 70 milhões de pessoas. Ou seja, no Brasil, tem mais católico acreditando em reencarnação do que espírita. Então, é peculiar também isso à nossa cultura, ao nosso povo, à nossa natureza. Isso está no inconsciente da humanidade, na verdade, há muito tempo. Mas, aquela perguntinha lá do começo, o que é reencarnação? Então, Allan Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai achar essa definição, que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. Novinho, 0 quilômetro, pessoal e intransferível. Formado, vocês vão ver isso na aula de processamento da reencarnação, formado célula a célula, molécula a molécula, especialmente para cada um de nós. Novo, não tem nada do antigo, completamente novo, né? E que é chamado tecnicamente, o nome científico da reencarnação, palingenesia ou palingênese. É uma palavra também boa da gente guardar, porque lá adiante eu vou falar de novo dela, tá? Então a reencarnação é um processo onde o espírito nasce novamente num corpo novo, feito especificamente para ele. Não tem como aquele espírito sair e entrar um outro no lugar. Não vai entrar, é pessoal intransferível. Se porventura um espírito deixa em definitivo aquele corpo, não é desdobramento, vocês vão ter aula disso também, as emancipações do espírito, se já não tiveram, não tenho certeza, mas terão, aquele corpo simplesmente vai morrer, ok? Diferente
da metempsicose. Aquilo que eu falei no começo, das crenças orientais, de se achar que a reencarnação é um processo, às vezes, punitivo, onde o indivíduo vai voltar para sofrer, de alguma forma, dos erros cometidos. Nesse caso, você volta como bicho, você volta como planta, você volta como mineral. Então, é um processo chamado metempsicose. É uma interpretação da reencarnação que propõe ser possível ao homem reencarnar de modo não progressivo em animais, plantas ou minerais. Crenças orientais, crenças hindus acreditam. O próprio Buda, tem falas do Buda, tem uma suta do Buda, não me lembro agora, se não me engano é Sutta Balapandita, não tenho certeza, onde ele vai dizer exatamente disso, que existem animais que ruminam, que comem capim, aí ele fala do búfalo, fala do rinoceronte, fala do elefante, e vai dizer que pessoas que vivem para saciar os apetites, que não acrescentam nada de bom, uma série de coisas, ao morrer, certamente retornarão entre esses animais. Aí ele vai falar de um outro, vai falar dos animais que vivem da lama, vai falar dos animais que vivem no escuro, vai falar dos animais que comem matéria em decomposição e vai citar tipos de pessoas e vai dizer que essas pessoas certamente renascerão entre esses animais. É uma crença oriental da qual o Espiritismo não compartilha, porque o Espiritismo entende que o processo reencarnatório é um processo evolutivo, é um processo ascensional, não se retrograda, não se volta para trás. Depois que aquele princípio espiritual é diferenciado em espírito, ele vai sempre evoluir, ele vai sempre encarnar em formas humanas e não em formas animais. E aqui vai nos dizer Adenauer que a reencarnação é mecanismo obrigatório ao nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre, ou seja, nenhum de nós escapa do processo de reencarnação, né? Ninguém está isento dela, mas também não há privilégios. O processo de evolução vai nos trazendo novas oportunidades de trabalho, mas ninguém vai se dizer o melhor que o outro para não reencarnar mais ou reencarnar em situações especiais, muito pelo contrário. Se nós formos estudar, por exemplo, a obra espírita de André Luiz, Espírito psicografado pelo médium Chico Xavier, tem Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Libertação, Entre a Terra e o Céu, é uma coleção chamada A Vida no Mundo Espiritual, são 13 volumes, que vai de Nosso Lar, que é o que todo mundo mais conhece, e termina com E a Vida Continua. Existem várias passagens onde aparece que aquele indivíduo que conseguiu alcançar toda a sua programação, eles chamam até de forma interessante de completista, aquele indivíduo que completou todas as coisas que ele se determinou a fazer numa encarnação. A gente aqui na Terra está acostumado, ao completar um trabalho, a gente se aposenta. Ao completar a semana, a gente descansa, a gente vive pensando, esse ano vai ter tantos feriados prolongados. Lá, o completista, quando ele completa a etapa dele, alcançou aquele mérito de completar tudo, ele pede um trabalho mais complicado. É isso que acontece. Então, não há privilégios nem privilegiados. E aí, a gente vai ver exatamente que, da mesma maneira que faz parte da nossa cultura brasileira, essa ideia da reencarnação, que a gente usa até de forma brincalhona em ditados populares, nas coisas cotidianas, nas coisas do dia a dia, na verdade isso faz parte da história da humanidade. Lá na Índia antiga, onde a gente tem as filosofias mais antigas, os livros mais antigos, né? A reencarnação, né? As almas são criadas. Olhe a diferença em relação ao Espiritismo. O Espiritismo diz que nós somos criados simples e ignorantes e caminhamos de forma ascensional num processo evolutivo. Lá é todo mundo já criado feliz e perfeito. E aí, quando erra, né, volta para trás e reencarna até em corpos animais. Se eu sou perfeito, como é que eu erro? Se eu já nasci feliz e perfeito, como é que eu ando para trás?
mas é um conceito, é uma ideia, é uma filosofia antiga, inclusive. Os egípcios também acreditavam. Depois da morte, a alma ia habitar 3.000 anos em todo tipo de encarnação vegetal e animal, e só então retornava como humana, e só voltaria ao corpo original se ele estivesse perfeitamente mumificado. Por isso que eles davam tanta importância à múmia, à conservação do corpo, porque eles acreditavam que aquele corpo, que aquela alma, voltaria àquele corpo, colocava comida, colocava objetos pessoais. Se o cara fosse muito bambambam, muito rico, muito poderoso, até as esposas dele eram enterradas junto com ele, escravos eram enterrados junto com ele, para servi-lo, que ele era um faraó, ou ele era um grande sacerdote, ele não ia na vida seguinte dele lavar a chinela dele, não ia cozinhar a comida dele, então ele precisava de alguém que o servisse. Mesma coisa o grego, a doutrina órfica, né? As almas humanas são divinas e imortais, olha aquele conceito de uma alma elevada, avançada, né? Mas condenação, a viver um círculo penoso de sucessivas encarnações através da metempsicose, que a gente já falou, que é encarnar também em animais, em plantas e minerais. Era uma punição das transgressões cometidas durante a vida. Platão vai dizer que, além de imortal, a alma existia na Terra em número imutável. Olha os sistemas que eram criados na tentativa de explicar-se as coisas, né? E as reencarnações ocorriam de forma regular. Fala também na necessidade de purificação para liberar a parte divina da alma e permitir seu retorno à companhia dos deuses. A gente já começa a perceber aqui uma primeira noção de algo evolutivo, mas mesmo assim, retorno. Ou seja, você começava lá em cima, caía, para depois você voltar a caminhar e chegar lá. Essa crença de espiritualidade, de mundo espiritual, de alma, de evolução, de influência que esses espíritos, que esses seres vêm trazer sobre nós, elas estão presentes em todas as culturas. Os esquimós, as tribos norte-americanas, as tribos brasileiras, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, não existe uma única religião indígena. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que os povos indígenas têm uma única filosofia. Não, cada povo, cada tribo tem a sua própria ideia, seu próprio sistema. Mas é interessante, por exemplo, dessas coisas que a gente às vezes vai vendo, que a gente vai ouvindo, que a gente vai vivendo, todo mundo aqui já ouviu uma expressão de quando alguém está muito mole, muito cansado, pelo menos aqui na Bahia, diz que fulano está com caruara. Alguém já ouviu essa expressão? Ah, deu um caruara, está com caruara. Caruara é um espírito na crença de algumas tribos indígenas. É um espírito que se aproxima da gente para sugar a nossa energia. Então, se você está se sentindo enfraquecido, desanimado, diz que você está com caruara. O espírito do caruara encostou em você. E não é só isso. E olha, isso não é brincadeira, não. Isso é verdade. Tem a sogra do caruara. Imagine, você tem o caruara, mas olha, gente, é verdade, não é brincadeira não, né? Porque às vezes diz que a gente brinca com sogra. Tem a sogra do caruara que se aproxima preferencialmente das mulheres grávidas, também para dar aquela indisposição que às vezes a mulher fica, aquela náusea, aquele enjoo, aquele porre que às vezes fica. É a sogra do caruara sugando a energia da criatura. A gente vai ver também a noção no zoroastrismo, aquela religião mais antiga, inclusive da onde veio muita simbologia para o cristianismo, para o judaísmo, aquelas figuras de anjos, de querubins, a areola que os anjos têm na cabeça, tudo isso veio lá do zoroastrismo, a primeira noção de que havia um Deus bom e um Deus ruim, que havia um céu, que havia um inferno. Isso a gente importou do zoroastrismo. Eles têm uma noção de justiça
Justiça cósmica, onde há divindades, onde há seres, onde há deuses, justiça cósmica. A África Ocidental, aqui é muito bonito isso aqui, eles entendem que o estado natural nosso é esse, encarnado, tá? E que um espírito pode se dividir. O Espiritismo nos diz que o estado natural é o mundo espiritual, que é pré-existente a esse e que não necessita desse aqui, que esse é o secundário. Essas crenças lá da África Ocidental entendem ao contrário, que aqui é que é o mundo verdadeiro. A Umbanda, que é uma derivação do Espiritismo, acredita também na reencarnação, na influência dos espíritos, na intercomunicação. E o Candomblé tem um conceito interessante, que é o Atumbá, que também é uma ideia de que após a morte o espírito vai ao céu, Orum, mas aqueles que não cumpriram seu destino reencarnam. Esse Atumbá é uma expressão que é algo como se fosse a requalificação do caráter, o reexame, né, da encarnação do caráter. E um conceito muito interessante também, que é um conceito coletivo, que diz que se num núcleo, numa família, numa tribo, num grupo, se uma única pessoa não está equilibrada espiritualmente, todo o grupo sofre. Isso também é muito bonito. Então, essa reestruturação do caráter daquele indivíduo vai ajudar o grupo como um todo, a família, a vila, a tribo, o grupo de pessoas. É uma reestruturação do caráter. Então, algumas frases ao longo da história da humanidade que vão falar e servem como exemplo da noção de reencarnação. Isso aqui é dos Vedas, 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 e tantos anos atrás, já dizia: de onde nasceu a alma? Aquela pergunta que inquieta todos nós: da onde eu vim? Quem me criou? Para onde eu vou? Né? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Isso há 4.000 e poucos anos atrás. O Bhagavad Gita, um livro maravilhoso, recomendo quem puder, leia o Bhagavad Gita, vai dizer também isso aqui: a alma não nasce nem morre nunca, sem nascimento, sem fim, eterna, antiga, não morre quando se mata o corpo. Assim, e esse é um exemplo muito interessante que é usado no Espiritismo, Kardec fala isso: assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Diga, Roberto. Sendo a Umbanda a derivação do Espiritismo, o que é que distingue a Umbanda do Espiritismo? A Umbanda, que é a religião verdadeiramente brasileira, ela surgiu a partir do Espiritismo no Rio de Janeiro. A gente tem na ULI, um dos semestres da ULI, onde vai se discutir todas as religiões. A gente, inclusive, vai estudar Umbanda, vai estudar judaísmo, vai estudar as religiões antigas. Houve uma divergência nos centros espíritas do Rio naquela época, porque os centros espíritas não aceitavam, centros mais ortodoxos, né? Não aceitavam a manifestação de pretos velhos, de índios, de caboclos. Foi uma questão realmente, infelizmente, de puro preconceito. Então acabou se fazendo uma dissidência, surgiu a Umbanda. A palavra Umbanda dizem até que vem de a outra banda, que seria a outra banda do Espiritismo, onde tem se estuda inclusive Espiritismo lá, mas eles têm uma literatura própria e se cultua também, se conversa, se aceita a manifestação. Isso é óbvio, né? Porque a espiritualidade é uma só, dos espíritos da natureza, espíritos africanos, espíritos indígenas, caboclos, inquices, os vários tipos de espiritualidade. Foi somente isso. Então teria a ver com a questão cultural, assim, uma questão cultural. Foi uma dissidência. Uma dissidência. Do Espiritismo. É uma dissidência. Pelo fato de surgiu a partir do Espiritismo, porque algumas pessoas não aceitavam nos seus centros espíritas a manifestação de algumas entidades
que as pessoas achavam que não cabia num centro espírita, no meu entender, uma grande bobagem. Hoje em dia isso não acontece. Os centros espíritas, as manifestações, vocês talvez venham ter a oportunidade de ver, onde a gente vai estar, às vezes, por exemplo, aqui na casa mesmo, fazendo algum trabalho nos desenvolvimentos mediúnicos, onde vem um caboclo, vem um índio, vem um preto velho. O que importa é a mensagem, o que importa é o conteúdo, não o portador. Imagine que você só aceitasse na sua casa que chegasse um carteiro que chamasse João, que tivesse cabelo comprido, você não aceitasse as cartas de Pedro, ou de Maria, ou de José. O que conta é a mensagem, é o conteúdo, é o valor daquilo, ok? Obrigada. O homem retorna à vida várias vezes, mas não recorda das suas prévias existências, exceto algumas vezes em um sonho. É um papiro chamado Papiro Anana, lá do Egito, de 1320 a.C. Carlos, Oi. Aproveitando a pergunta que a moça fez anteriormente, a minha é a seguinte: a gente não vê, né, nos livros, pelo menos até onde eu já consegui ler, algum tipo de menção com relação às entidades primitivas, né? Por que seria? Você está falando dos livros espíritas tradicionais, os livros de Kardec? Tá, perfeito. Primeira coisa, entenda que aquilo foi escrito no século XIX, numa França católica, numa época em que a gente não tinha internet, que a gente não tinha computador, que as coisas não rodavam tão rápido, as informações. Então, não se sabia nem o que era religião de outro país. Não se sabia nem o que eram entidades de outro lugar. Você vê que as entidades que colaboraram com Kardec são entidades católicas. É São Luís, é Santo Agostinho, é Fenelon, né? Um ou outro filósofo, Platão, Aristóteles participa. Então, não havia nem o conhecimento. Se chegasse ali um espírito para conversar nas reuniões, lá nos encontros espíritas que eram feitos na época, e dissesse que ele era o caboclo sete flecha, ninguém ia saber nem quem era ele, não ia dar talvez nem atenção a ele. Então por isso que não vai se encontrar. Mas se você for ver a história do Espiritismo, muitas coisas que o Espiritismo hoje aceita naturalmente, ensina, está nos livros que vieram depois, não estavam naquela época. Você quer ver um exemplo? Chakra, karma, nada disso havia naquela época. Essas palavras não eram nem conhecidas, não se sabia nem o que era. Então, talvez por isso, você não vai encontrar essas manifestações na literatura antiga, porque não havia, vamos dizer assim, uma interface, não havia uma conexão aonde isso fizesse uma relevância. Se isso aparecesse... Você quer ver um exemplo interessante? Como quando o Paramananda Yogananda foi para os Estados Unidos, que ele fundou a Fellowship, começou a pregar, falar da filosofia, ele não teve público. Quando ele começou a usar a figura de Jesus e colocar os ensinamentos de Jesus sobre uma ótica dele, né, oriental, ele começou a ter público, começou a ter aceitação, a mensagem dele começou a ser difundida. É importante que aquilo tenha relevância para você. Então, se alguém chegar aqui falando de uma coisa que você não imagina nem o que seja, que não tenha um mínimo interesse para você, pode ter um baita de um conteúdo, aquilo vai sair entrar por uma orelha e sair para outra, senão você não vai nem prestar atenção, provavelmente por causa disso, ok? Essa aqui eu gosto muito. É de Rumi, um poeta sufi, e entenda que sufi é algo ligado a islamismo. Apesar de que os sufis eles têm uma visão espiritualizada que outras partes do islamismo não têm. Mas olha o que esse camarada fala. Se você for ver, por exemplo, a aula de evolução do espírito, se a gente for ler, por exemplo, Leon Denis, ou a própria literatura espírita tradicional, morri como mineral, tornei-me planta, morri como planta, tornei-me animal, morri como animal, fui homem, eu sou somente uma alma, embora tenha tido 100.000 corpos. Isso é o processo reencarnatório espírita. Tire ali sufi, escreva assim, Allan Kardec. A maioria das pessoas vai achar que realmente isso foi dito por Allan Kardec. Ou bote Santo Agostinho, ou bote Divaldo Franco, ou bote Adenauer Novaes. A gente vai achar que essa é uma fala espírita. E, na verdade, é a fala de um poeta sufi, né? Rumi. E aí a gente vai chegar
eu queria chegar nesse senhor chamado Orígenes de Alexandria, para a gente poder explicar por que é que o Espiritismo virou uma proibição dentro do catolicismo e por que é que hoje em dia é anátema o catolicismo, né, falar de reencarnação, porque até a época dele não era, né? Até a época dele não era. Foi um cara que nasceu em 1184 e morreu em 253. Foi um cara que castrou a si próprio. Ele castrou a si próprio. Isso aqui já deu problema para ele, porque ele foi se basear numa passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus vai falar do eunuco, e Jesus diz que tem 3 tipos de eunuco: aquele que nasceu eunuco, aquele que foi feito eunuco por outros homens, e aquele que se fez eunuco a si próprio. Só que Jesus falava isso de forma simbólica, né? De forma simbólica. Ele entendeu ao pé da letra e chegou lá e cortou fora. Castrou a si próprio, porque ele achava que fazendo isso ele estava seguindo o ensinamento que Jesus colocou em Mateus 19:12. Agora, essas 3 datas aqui depois é que são interessantes. Isso são 3 concílios. Concílios são aquelas grandes reuniões feitas entre os bispos e o Papa para tomar decisões importantes da igreja. Como eu disse aqui a meu amigo, se na época de Kardec não existia, muito mais nessa época. Não tinha internet, não tinha Google, não tinha Instagram, não tinha livro, não tinha imprensa. Livro eram poucas cópias feitas à mão. As ideias ficavam mais ou menos por ali, próxima, nos centros de estudo. Em 231, aqui ele ainda estava vivo, perceba que ele morreu em 253. Esse primeiro aqui foi porque fizeram um concílio exatamente porque ele se castrou. Os outros bispos ficaram com medo que a moda pegasse, que achassem que aquilo tinha que ser feito, e fizeram um concílio para expulsar ele, excomungar ele, né? O concílio não decidiu por isso, apesar de que mandou ele se afastar, mas não deu nenhuma punição mais grave. Mas os outros 2 concílios, 400, olha, quase 200 anos depois que ele estava morto, e esse aqui, 300 anos depois que ele estava morto, as ideias desse camarada se espalharam sem internet, sem Google, sem livro, mas devido à profundidade da ideia que esse camarada tinha, tiveram que fazer um concílio para proibir as ideias dele, né? Destruir o que ele havia feito, destruir o que ele estava escrevendo, o que ele havia escrito, os discípulos que ele tinha formado. E que ideia era essa? A ideia da reencarnação. Então, a conclusão do Concílio de Constantinopla é que quem sustentar a mítica crença na pré-existência da alma e a opinião subsequentemente estranha de sua volta, seja anátema. Anátema é uma condenação das mais graves possíveis, é ser excomungado, lançado no limbo, no inferno dos infernos, no tártaro dos tártaros. Quem acreditasse nisso seria anátema. Mas o interessante é a gente olhar o que é realmente que Orígenes defendia. Olha o nome dele, Adamâncio. Adamâncio significa homem de ferro. Vocês pensando que era Tony Stark o primeiro? Orígenes foi o primeiro homem de ferro. Adamâncio significa homem de ferro, dada a firmeza das suas ideias, a firmeza com que ele defendia suas causas. Então, qual era essa crença de Orígenes? A única coisa é que o nome não é espiritismo, o nome é apocatástase, né? Minha amiga está com a mão em pé ali, o microfone ali, Roberto. Carlos, eles acreditavam antes na questão da reencarnação, né? Eu vou falar isso daqui a pouco. É porque, algumas vezes as ideias anteriores eram muito bem fundadas em relação a dinheiro. Então, se eu tenho uma crença de que eu reencarno para ser melhor, então, teoricamente, se eu deixar de acreditar no céu e no inferno, a igreja não lucraria em relação a isso. É por aí. É um dos motivos. Não é só esse, mas assim, o rei era algo divino.
O rei vinha de uma linhagem especial. O rei não era como eu e você. Mas aí vinha alguém dizendo que tá, tudo bem, mas eu posso ter sido rei na vida passada. E esse indivíduo que agora é rei foi mendigo, foi uma prostituta, foi um bandido, foi um assassino. Ou que agora ele é rei e na próxima ele possa vir. E essa coisa de sofrer para alcançar um galardão posterior, uma recompensa que não é agora, os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Isso tira poder. Vamos lembrar que naquela época igreja e Estado eram praticamente a mesma coisa. Se você tira das pessoas essa coisa de você, né, sendo subserviente, servindo aos poderosos, que são poderosos porque são melhores do que você, são primos interpares, né? São os optimates, o bem-nascido, mas você vai receber uma recompensa no outro mundo. Se você tira esse argumento, você tira poder de muita gente. A ideia era mais ou menos essa mesmo. Então, qual era essa crença dele, que só não chamava espiritismo? Olhe o que é que esse camarada advogava. A Bíblia foi inspirada por Deus, mas seus autores tinham consciência do que estavam escrevendo e tinham liberdade para não fazê-lo. Ele diz que eram o quê? Como é que a gente chama isso no espiritismo? Médiuns inspirados, médiuns intuitivos. Então, aquela coisa que é uma palavra de Deus inquestionável, que é como se o cara fosse só o garrancho ali, a própria mão de Deus escreveu, ele já dizia que não. Ele dizia que a matéria só existe em função do espírito e não tem função em si mesma. Olhe o mundo espiritual sendo verdadeiro, né? Esse aqui sendo somente uma consequência, que o mundo espiritual não necessita desse. A alma já existiria antes do nascimento. Ou seja, antes da gente nascer, a alma já está lá. A alma é pré-existente ao nascimento. O espírito é um ser substancial, né? E não uma simples força ou emanação sem existência individual. O espírito é o indivíduo. Deus cria infinitamente uma sucessão de mundos, pluralidade dos mundos habitados. Todos os seres terão a salvação final em unidade absoluta com Deus, inclusive o que naquele momento está no inferno, ou seja, não apenas eternas. Todos nós no final estaremos juntos com Deus. E que Cristo é uma encarnação histórica neste mundo e estaria aberto a novas encarnações. Olha que coisa revolucionária. E isso correu igual a rastro de pólvora, numa época sem internet, sem Google, sem rede social, sem Instagram, sem Face. Entendeu por que 300 anos depois estavam fazendo o concílio para votar essa ideia ao anátema? Entendeu por que hoje em dia o católico não acredita em reencarnação? O cristão em geral, porque as outras igrejas cristãs vieram depois a partir da reforma. No princípio você tinha a igreja católica. Por causa dessa teoria da apocatástase, que foi votada como anátema, porque tirava, como muito bem colocou minha amiga aqui, o poder da mão de um bocado de gente, tanto igreja como governos. Então é por isso que hoje em dia aquele pseudo-panorama mundial que mostra somente o Ocidente judaico-cristão tem 10%, 20%. Mas como isso não alcança nem alcançou o resto da humanidade terrestre, 2/3 da humanidade creem na reencarnação, cada um da sua maneira, claro, mas acredita sim na possibilidade da reencarnação. E aí, quando eu disse que eu ia explicar um pouco melhor, para mim, isso aqui, mais do que qualquer prova científica, é a chancela da existência do espírito e a existência da reencarnação. Isso é uma fala famosa de João conversando com Nicodemos, que era um fariseu, era lá um príncipe, como ele. O príncipe era aquela pessoa que tinha destaque. Príncipe é principal, é o que está, né, adiante dos outros. E que ele diz: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? As palavras em vermelho não estão em vermelho por acaso, eu vou explicar elas. Jesus respondeu: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Tu és mestre em Israel e não sabe disso? Esse texto, ele gera uma série de interpretações posteriores, cada um tentando puxar a brasa para a sua sardinha, ao invés de ver, né, o que é que Jesus claramente disse no texto, sem precisar mudar nenhuma palavra do que ele falou, nem tentar forçar interpretações. Primeira coisa, a gente vai ouvir dizer que o que Jesus está falando é acerca de batismo ou acerca de um nascimento simbólico. Nascer está marcado em vermelho porque o texto original no grego vai usar uma expressão chamada gnete. Gnete é nascer, é a mesma raiz da palavra genética. Não é simbólico, não é eu me transformar, não é eu virar outra coisa, é nascer. Tanto é nascer que o cara entende e pergunta se ele vai ter que entrar de novo na barriga da mãe. Se Jesus estivesse falando de forma simbólica, olha, meu amigo, você vai ter que se transformar, né? Renascer como alma. Ele não ia perguntar se ele ia ter que entrar de novo, sendo velho, na barriga da mãe. Ele entendeu claramente. A fala de Jesus foi indubitável. Jesus disse a ele que ele ia ter que nascer novamente. E aí ele vai questionar, pode entrar no ventre de sua mãe, tanto que a palavra, eu nem botei vermelho aqui, mas a palavra ventre no texto original é mitris. Mitris é útero. Ele pergunta, ele entendeu claramente que ele tinha que nascer mesmo, ser parido, que ele ia ter que entrar no útero da mãe. A palavra que ele usa é mitris, que é a palavra para endométrio, miométrio, endometriose, né, metrorragia, é a palavra útero que está escrita no texto. Então não é simbólico. Jesus disse a ele claramente a palavra gnete, que é nascer, como nós todos nascemos, e ele pergunta se ele vai ter que entrar no útero da mãe. Segunda parte marcada em vermelho, da água e do Espírito. Isso está lá escrito no texto original. Exudatus que pneuma. Exudatus, o que sai da água. O que surge da água. Não é batismo. Batismo é baptis. Ele teria falado batismo. Aliás, Jesus não batizou ninguém. Jesus foi batizado porque ele disse que tinha que se cumprir as Escrituras. E quando o Evangelho vai falar de batismo, sempre fala batismo de João. Não tem batismo de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, Jesus diz claramente, João batizava com água, eu batizo vocês com fogo, para que vocês tenham poder e leve a palavra aos confins da terra. Batismo de água, baptis, era de João. Jesus não está falando de batismo, ele está falando exudatus, o que surge de dentro da água. Que é pneuma? Pneuma é espírito. E por que é que ele está falando isso? E ele vai dizer aqui embaixo, você é mestre em Israel e não sabe disso? Contexto, a gente tem sempre que olhar o contexto das coisas. A coisa mais errada é eu querer interpretar um texto daquela época com a sociedade de hoje, ou querer fazer cumprir hoje algo que era um costume de uma época antiga e atrasada. O que é que se pensava naquela época? Qual era o pensamento de um fariseu acerca do que era nascer da água e do Espírito? Está lá, tem um texto do Talmud da Babilônia, onde está explicado como é que nasce uma pessoa, como é que uma pessoa é formada, como é que cada um de nós, na barriga de nossa mãe, nasceu. Até os 40 primeiros dias de gestação, o Talmud vai dizer que nós somos Maim Bealma. Está lá isso escrito. Maim Bealma, literalmente traduzido, apenas água. Para eles, os nossos primeiros 40 dias de existência, nós somos apenas água. Nós saímos da água. A partir do 41º dia, surgem os ossos e as cartilagens. Então todos nós começamos da água. Não somos seres viventes ainda. Eles vão dizer que nós somos Lav Nefesh Ru. Não é um ser vivente. É uma parte do corpo da mãe. Eles têm uma expressão para se referir ao feto na barriga da mãe.
o Baierechimó, que significa literalmente como a coxa de sua mãe, ou seja, dentro da barriga de sua mãe, 40 primeiros dias você é apenas água e depois você é um pedaço do corpo da sua mãe. O Baierechimó, como a coxa da sua mãe, mas não é um ser vivo, Lav Nefesh Ru. Quando a gente nasce, o que é que acontece pela primeira vez quando a gente nasce? O que é que a gente faz pela primeira vez quando a gente nasce? A gente respira. Lembra quando no Gênesis Deus faz Adão de barro? O que é que ele faz? Ele sopra o espírito dentro das narinas. O judeu acredita que quando você nasce e respira pela primeira vez, o Espírito entra em você. E é por isso que nas várias línguas a palavra Espírito é a mesma palavra para respiro, expirar, inspirar. Isso vale para o nosso português, que é derivado do latim, mas isso vale também para o grego, que é pneuma, é a mesma raiz de pneumologia, de pneumático. Vale para o hebraico, Espírito é ruá, que é a mesma coisa que sopro, que espírito. É por isso que a gente diz quando alguém morre que fulano expirou. A gente diz que o boleto da gente expirou, que a carteira de motorista vai expirar. A gente usa uma expressão ligada à morte, porque o que é que naquela época o pessoal via? Tinha eletrocardiograma? Não tinha. Tinha radiografia? Não tinha. Qual era o sinal que o cara morreu? Fulano deu o último suspiro. Ninguém diz fulano deu a última batida do coração. Fulano deu a última pulsada. A gente diz que fulano expirou. É por isso que lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus está à beira da morte, que ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas vai registrar isso, né? Pai, Pater, esquirosou para ti temai topneumamó. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí Lucas termina: ekpneu. Ekpneu, soprou para fora. Como que você disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Soprou de volta. A gente expira, o espírito vai embora. Acabou a vida daquele corpo. Então, quando Jesus diz a Nicodemos da água e do espírito, os primeiros 40 dias todo mundo começa como água. Quando sai da barriga da mãe, inspira pela primeira vez, recebe o espírito, se torna Bar-Kayama, um ser vivente. Aqui começa a vida de todos nós. Então Jesus não falou em banho, Jesus não falou, banho é loutros, não falou em batismo, que é baptis. Ele falou em nascer novamente num ventre da água e do espírito. E no final ele vai dizer: o vento sopra onde quer. Ele ainda faz uma piada, porque vento e espírito é a mesma palavra. Ele vai dizer: o espírito sopra onde quer. O espírito está acima disso tudo. Então, para mim, Carlos Doria, essa fala de João, essa fala de Jesus no Evangelho de João, é a comprovação histórica, mas também não só histórica, filosófica, da existência da reencarnação, que é necessário nascer de novo do ventre da mãe, da água e do espírito, como o fariseu acreditava. Flávio Joséfo, historiador judeu, fariseu, fala que era uma crença entre os fariseus a reencarnação, que a crença está lá registrada no Talmud. Quando Jerusalém foi destruída, toda aquela tradição que era oral, houve a necessidade dela ser registrada, e aí começou a se escrever as leis, os costumes, as interpretações, as normas, que é o Talmud, os costumes, é o registro da tradição judaica. Isso começou após o ano 70, quando foi destruída Jerusalém, por um rabino chamado Akiva ben Yosef, que começou a registrar, e a partir daí toda essa interpretação está para nós hoje em dia. E no Talmud da Babilônia tem essa explicação de que começamos como água, depois viramos uma parte do corpo da nossa mãe, e quando nascemos, respiramos pela primeira vez, e aí sim nos tornamos ser vivente. Por isso que o judeu só monta o berço depois que o menino nasce. O judeu só dá o nome do filho depois que o menino nasce, porque enquanto não nasce, ele ainda não é um ser vivente no estrito centro da palavra, na crença deles. Então isso para mim, é
a comprovação da existência da reencarnação, porque isso é a frase, a fala do próprio Mestre Jesus. Mas a gente tem que entrar na nossa aula de hoje, que é reencarnação e ciência. Então, o que é que a ciência tem para dizer acerca da reencarnação? Por quê? Porque a gente já viu que, historicamente, a humanidade sempre acreditou na reencarnação. A gente viu egípcio, a gente viu grego, a gente viu indígena, a gente viu a crença que nós temos aqui no Brasil, nossas brincadeiras, a gente viu a crença de 2/3 da humanidade, mas essa crença folclórica, essa crença lendária, essa crença no imaginário popular é prova de que alguma coisa existe? Não, porque a gente também acredita em Saci, acredita em Papai Noel, acredita em duende. As crenças, elas são parte da nossa cultura, tem sempre algum fundo interessante, mas elas não servem como comprovação estrito sensu de nada, a não ser de antiguidade de alguma coisa. Então, a gente precisa entrar nesse processo aqui para ver o que é que a ciência tem para nos mostrar, que nos dê uma pista, que nos dê uma confirmação um pouco maior, nos dê uma certeza um pouco maior, mas apesar de que, se alguém está esperando uma prova científica definitiva, cabal, irrefutável, inquestionável, não só sobre o espiritismo, sobre qualquer coisa, a gente vai se estrepar, vai quebrar a cara. Poucas coisas têm uma prova definitiva. E às vezes, quando tem, como eu dei o exemplo da lei da gravidade, um tempo depois a gente descobre que, apesar da lei da gravidade continuar vigindo, não era nada daquilo que a gente pensava. Ninguém está sendo atraído, a gente está caindo em direção ao corpo maior. Meu amigo lá no fundo tem uma colocação boa. Que é boa. Boa noite, Gilberto. Eu não digo que é boa. Que eu senti que é boa. Mas é estranha. Tá. Nós não vamos ter nada que se prove, né, teoricamente. Como também você acabou de explicar o nascimento lá, e enquanto você não nascer de novo, também pode ser alguma coisa forçada em cima de um texto. Porque quando eu falo para alguém, vê se nasce de novo e aprende, não é nascer de novo o espírito, é se reciclar mentalmente. Tá certo? Então, a metanoia. Como o nosso estudo aqui é espiritismo, tudo escrito ali, a gente foca para isso, mas não significa que exatamente seja, porque você falar sobre alguma coisa escrita, tem do lado de cá e tem do lado de lá. Concordo perfeitamente. Por isso que eu disse que era minha, eu digo, essa é para mim. E é por isso que a gente vai trazer as coisas. Mas eu concordo. E uma segunda coisa, da mesma maneira que a gente não tem uma prova, isso eu ainda ia falar depois, mas já que você chegou nesse ponto, sensacional, obrigado. Se a gente não tem uma prova irrefutável da existência, menos ainda da inexistência da reencarnação. Essa prova, e é por isso que eu não ia falar, existem cientistas que fizeram pesquisas e chegaram à conclusão da grande probabilidade da existência da reencarnação, que entraram como céticos querendo provar que ela não existia. Então, da mesma maneira que não existe uma prova irrefutável da existência, a prova da inexistência é menor ainda. Aí é que não tem mesmo prova de inexistência da reencarnação. Então, quando a gente vai ver reencarnação e pesquisa científica, a gente vai ter que ver algumas linhas de pesquisa. Então, a regressão a vidas passadas nos traz pontos interessantes, lembranças de vidas anteriores, porque a regressão você volta, às vezes induzido por uma hipnose, induzido por um terapeuta. A lembrança de vida anterior, ela se dá de forma espontânea, muito comum em crianças, mas alguns adultos as têm também. E as chamadas marcas de nascença. As marcas de nascença também estão ligadas a eventos acontecidos em vidas passadas. E alguns estudiosos, inclusive um estudioso brasileiro, se debruçaram sobre essas situações. Então, o mais famoso, pelo menos aqui no Ocidente, professor Ian Stevenson. Ele era um canadense, médico psiquiatra, foi diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia.
Em 64, ele abandonou o cargo para se dedicar às pesquisas do fenômeno da reencarnação, porque chegavam para ele relatos e relatos e relatos de pessoas que tinham histórias muito sólidas de lembranças de vidas passadas, e ele quis se dedicar àquilo, e não deixou o cargo só porque ele quis se dedicar, não. 64. Se hoje em dia, numa universidade formal, você disser que vai fazer pesquisa sobre reencarnação, você, em alguns casos, vai ser muito mal visto pelos seus pares, principalmente naquela época. Naquela época havia um preconceito muito grande, a não ser que você estivesse num curso de antropologia ou de sociologia, que você fosse olhar aquilo sob um aspecto folclórico, um aspecto antropológico, fosse olhar tribos, fosse olhar o passado histórico da humanidade, mas fazer uma pesquisa, usar os recursos do departamento de uma grande universidade para pesquisar reencarnação, naquela época, isso não era bem visto. Adenauer até conta isso, que atualmente existe muita pesquisa em universidade, bancada inclusive por grandes filantropos, que eles querem de alguma maneira entender realmente se isso existe, até para tentar entender se consegue identificar quem vai ser, no intuito de deixar sua própria herança para si mesmo depois. Adenauer, é verdade, não riam não. Adenauer, de vez em quando, vocês vão ver Adenauer falar isso. O cara está injetando dinheiro na pesquisa para tentar descobrir se ele vai saber quem é ele, tipo um Highlander daquele filme, que ia deixando tudo para si mesmo de herança por causa disso. Então ele foi o pioneiro nas pesquisas sobre esse tema. Em 40 anos ele estudou de forma criteriosa mais de 3.000 casos das situações onde havia lembranças de vidas passadas e também marcas de nascença. Produziu vários livros, tem livro dele, inclusive, para leigos como nós, livros que são uma edição diminuída, resumida, tem esse aqui. Esse livro aqui, existem alguns casos de reencarnação, mas na verdade o livro original tem mais de 3.000 casos, é um compêndio enorme, mas ele separou alguns para que nós, os leigos, pudéssemos ler o livro, tá? Então, marcas e defeitos de nascença, né? Ele estudou nesse aqui aonde a reencarnação e a biologia se interseccionam, se conectam, onde crianças que afirmavam lembrar-se de vida anterior foram encontradas em muitas partes do mundo, mas particularmente no sul da Ásia, povos xiitas do Líbano, Turquia, nas tribos da África Ocidental e no noroeste americano, regiões onde é comum a crença na reencarnação, inclusive entre tribos indígenas. Só um segundinho. O Dr. Stevenson reuniu, nesse caso aqui, mais de 2.600 casos notificados de memórias de vidas passadas, e ele publicou 65 relatórios detalhados sobre isso aqui. Boa noite. Há afirmações de que a reencarnação não é no mesmo corpo. Não. E como que marca? Que bom que você perguntou isso, porque se alguém não perguntasse, eu ia ter que explicar. Quando a gente fala em que a reencarnação é num novo corpo que não tem nada a ver do outro, é porque esse seu corpo atual não tem nenhuma célula do corpo anterior, nada disso. Mas a gente vai ver aqui um pouquinho adiante que experiências muito traumáticas é como se elas deformassem o nosso perispírito. O perispírito vai servir, ele é chamado também de metassistema, modelo organizador biológico, ele vai servir de forma para a nova existência, que vai ser formado célula a célula. Mas a forma, você tem uma forma de bolo que tomou uma queda e amassou. Hoje você fez um bolo de laranja, amanhã você vai fazer um bolo de chocolate, eles são completamente diferentes nos ingredientes, tudo, até a marca de farinha, você comprou Dona Benta, agora você comprou Boa Sorte, eu sei marca de farinha porque eu faço pão, mas o bolo vai sair amassado naquele lugar onde a forma caiu e amassou. Então a intensidade que registrou uma morte muito violenta, uma morte muito intensa, aquilo marcou de tal forma o perispírito, que quando ele vai reconstruir um novo corpo, uma genética nova, molécula a molécula, célula a célula, não tem nenhuma célula daquele corpo anterior, não tem nenhuma molécula do corpo anterior, mas a forma, ela vem às vezes amassada. A gente tem até algumas fotos que mostram algumas coisas assim, você vai entender o que eu estou falando. Não sei se eu fui claro na explicação. Então é um corpo novo, mas a emoção traz alguma coisa.
Então, ele constatou que muitas marcas, sinais, manchas, vermelhidões eram resquícios de feridas ocorridas em vidas passadas. Eram comuns as marcas formadas a partir de tiro, facada, lança, espada, golpes fortes e queimaduras mais profundas, dentre outras. E as marcas de nascença mais fortes eram aquelas decorrentes também dos traumas de grande intensidade que ficam gravadas no corpo perispiritual. Um segundinho só. Algumas fotos a gente não consegue, eu não posso mostrar porque tem direitos autorais, mas eu tenho, por exemplo, aqui no livro do professor Stevenson, tem foto de pessoa que nasceu com a marca de nascença, que morreu com tiro e outras coisas. Diga, minha amiga. Depois tem um lá no fundo também. Essas marcas são sinais também? Sinais? Elas podem ter as mais variadas formas. E, às vezes, minha amiga, pode ser só um sinal mesmo. Tá? Não quer dizer que todo sinal seja a marca de nascença. Quando se nasce assim, a mãe tem um sinal, os filhos nascem também com aí já é uma genética. Isso aí já está no genético. Não seria nesse caso? Não, nesse caso não. Aí é uma genética. Agora, a gente não pode nem generalizar para sim, nem generalizar para não. Que, aliás, eu abro até um parêntese, é um risco que a gente comete dentro do espiritismo de querer remontar às origens um fato atual. Fulano, porque tem tal coisa, na vida passada ele foi assim. Você quer ver um exemplo? Eu sou médico, sou ortopedista, trabalho em hospital, e a gente tem muito paciente, às vezes, que vai fazer curativo. E é muito comum aquelas úlceras, às vezes circulatórias, úlcera varicosa, faz aquela chaga. E era comum dizer que a pessoa que tinha aquilo é porque na outra encarnação ela era rica, tinha escravos e acorrentava os escravos pelo pé, nasceu com aquilo. Olha o que tem de gente com chaga na perna, olha, tinha mais dono de escravo do que escravo. Então, a gente não pode generalizar dessa forma. Então, tem um sinal que é sinal, minha irmã. Tem um sinal que às vezes o pai tem, a mãe tem. Aquilo é da genética da pessoa, não tem nada a ver especificamente com a marca de nascença. A marca de nascença, ela não é só a marca, ela é a marca associada a uma história. Então, por exemplo, aquele indivíduo ele tem uma lembrança de que ele morreu na vida passada com uma flechada. E ele tem no lugar da flechada uma marca semelhante. Coisas que ele não tinha como saber antes, porque a marca da flechada está na pele. Mas tem casos de pessoas que descobrem mais tarde que tem um defeito no septo cardíaco, uma comunicação interatrial, uma comunicação intraventricular, que é um buraquinho dentro do coração. E aí aquela pessoa, numa encarnação passada, ela morreu, por exemplo, com um tiro no coração. Tem um caso que tem até vídeo, até em canal Discovery, de um menino que lembrava que era o avô era um policial que morreu com um tiro. Esse menino já adulto descobriu, ele sempre contou que ele era o avô, e adulto é que foi descobrir que ele tinha, exatamente no mesmo lugar, uma comunicação interatrial, teve até que ser operado, e aquilo batia com a história dele, ok? Meu amigo lá no fundo. Em alguns casos, pelo que você explicou aí, algumas doenças também podem ser consideradas que vieram de encarnações passadas que a própria ciência não explica, aí fala assim, são doenças de fundos emocionais. Boa pergunta. E dentre outras. A gente está falando especificamente das marcas de nascença, por causa do estudo de Ian Stevenson. Mas existem, sim, situações onde a gente, às vezes, quando vai fazer um estudo com algum espírito, fazer uma regressão, fazer um desdobramento, você descobre que ele somatiza nessa existência, porque muitas dessas, por exemplo, como você falou da psoríase, a psoríase ela é uma doença de pele, mas ela tem um fundo psicológico, é muito frequente a psoríase em alguns pacientes que têm distúrbio de ansiedade ou de estresse ou outras coisas. Então, às vezes aquele indivíduo somatiza uma situação de vida passada. Isso vale sim para algumas doenças. Por exemplo, estenose de esôfago. Tem crianças que nascem com estenose, o esôfago é estreitinho. Em alguns casos, indivíduos que cometeram suicídio bebendo soda cáustica. Existem relatos tipo isso, né? Ou comportamentos. Tem um caso de um comportamento que eu vou falar a vocês aqui adiante, que está ligado a uma experiência de vida passada. Uma ojeriza que a pessoa nessa vida tinha uma determinada coisa. Então aqui, algumas imagens, tá vendo? Pode ser um mero sinal, gente, mas nesses casos aqui estavam associados. Você não tem só a marca, você tem a marca e você tem a história. Você tem a lembrança da vida passada, tá?
E aí a gente vai chegar aqui ao brasileiro, Hernani Guimarães Andrade, tá? Ele desencarnou em 2013, onde ele fez o mesmo tipo de pesquisa que o Stevenson, inclusive se correspondia com o professor Stevenson, cedeu casos dele ao professor Stevenson, onde ele fez também a mesma coisa. Tem um caso famoso, que foi o primeiro caso que ele publicou, e que depois ele colocou no livro dele, está aqui o livro também, Reencarnação no Brasil, que é exatamente o que eu ia referir a meu amigo, que o primeiro caso que ele publicou, deixa eu ver aqui o nome do caso, que depois ele colocou no livro, né, que é o caso Jacira e Ronaldo. Jacira é uma sobrinha, Ronaldo é um tio, que cometeu suicídio muito antes de Jacira nascer, e era tabu na família. Antigamente, hoje em dia ainda é, naquela época mais. Isso aí é década de 40. Nem se falava. Jacira nunca soube quem era Ronaldo. Jacira, a vida toda, desde criança, chamava a avó de mãe, chamava a mãe de irmã, se referia à namorada de Ronaldo como minha namorada, contava as histórias da infância, era aqui que a gente fazia isso, foi aqui aquele dia que o cavalo me derrubou, contava todas as histórias da meninice e da vida de Ronaldo, e tinha uma característica, que ela entrava em quase convulsão, ninguém conseguia segurar, você não podia oferecer-lhe nenhuma bebida cor-de-rosa, porque Ronaldo misturou formicida com groselha. Naquela época era muito comum o pessoal se matar com formicida tatu. Era um negócio para matar formiga, que era a base de estricnina. E Ronaldo misturou formicida com groselha. A menina tinha total ojeriza a coisas, bebidas cor-de-rosa. E o professor Hernani estudou, publicou e tem outros relatos. Então, foi um pesquisador aqui do Brasil. Aqui, ó, Jacira e Ronaldo, depois desse livro que eu mostrei a vocês, um estudo semelhante ao Dr. Ian Stevenson. O que a gente tem que entender é que esses cientistas, pesquisadores, não era assim, eu ouvi uma história e publiquei. Ele ia, ouvia a pessoa, ouvia o familiar, buscava qualquer testemunha, conversava em separado, sem a interferência. Se a pessoa dizia, tanto o Ian Stevenson como ele, que viveu em tal cidade, em outro lugar, ele ia lá, buscava saber as coisas, ver os objetos, e em várias situações a conclusão final dele era uma probabilidade muito forte, não encontramos nenhum sinal de mistificação, de falsificação, mas ele nunca afirmava categoricamente ser, mas ele dizia que as evidências eram extremamente fortes de que fosse realmente um caso de lembrança de vida passada e de reencarnação. Então, é um método, ele tem tabelas, se vocês forem ver o livro tem tabelas das entrevistas, das conversas, as coisas que batiam, as coisas que não batiam, as pessoas, a possibilidade de haver uma influência, de não haver uma influência. Então é um trabalho realmente muito criterioso. Não é simplesmente você me contou uma história que você lembra que foi o índio Pataxó na outra vida e eu já acreditei aquilo e publiquei num livro, tá? Aquilo era bem pesquisado mesmo. Deixa eu voltar aqui. A regressão a vidas passadas já são aquelas onde o indivíduo ele faz uma hipnose, ele faz uma regressão, tá? É um processo provocado ou espontâneo, onde o indivíduo encarnado ou desencarnado fica em condições de relembrar o passado. Inúmeros casos de pacientes que passam a relatar vivências anteriores durante a regressão. Tem um livro muito famoso chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, de um professor, um psiquiatra, que era completamente cético, um cara chamado Brian Weiss, e que chega uma paciente para ele, que o diagnóstico era de múltiplas personalidades, porque ela o tempo todo trazia coisas de outras personalidades, e à medida que ele vai conversando com ela, ele vai descobrindo, ele que era completamente cético, que o que ela está trazendo são lembranças de vidas passadas. Ela traz dados da época, a roupa, a moeda, a língua, a música, e chega um momento em que ela começa a também trazer mensagens para ele. Ela começa a dar uma manifestação como se fosse mediúnica, de espíritos assim orientadores, espíritos mentores, e ele passa
do ceticismo a um total, né, profitente da vida passada, da reencarnação, e começa a ser, inclusive, criticado pelos seus pares, começa a ser expulso de sociedades, porque a ciência tradicional não aceitava esse tipo de coisa. Aqui, essa é ótima, a professora Helen Wambach, ela entrou querendo provar que não existia, porque ela começou a ver, né, alunos falando, pessoas falando, e ela teve uma experiência que ela chegou num determinado lugar e ela de repente se viu em outra época. Ela, quase como um desdobramento, ela se viu num outro lugar, numa outra época, e aí ela fez esse trabalho aqui. Diga, Eduardo. Estou falando demais hoje. Não, fique à vontade. Carlos, em relação tanto a Jacira quanto o outro menino que nasceu, que era o personagem do avô, e depois virou um menino, qual seria o sentido? Porque tem a questão de nascer sem memórias para aprender e evoluir. Então seria um aprendizado muito mais para a família e para o ambiente? Na verdade, é a intensidade do que aconteceu. Então aquilo fica por um período no campo psíquico ainda, mas depois aquilo desaparece. Normalmente, essas crianças, ao crescerem, ao evoluírem, esquecem completamente tudo, perdem completamente a memória. Inclusive, era uma das dificuldades dos pesquisadores, porque às vezes quando chegava no indivíduo, o indivíduo já era adulto e já não tinha. Dizem isso, aí tinha que conversar com a tia, com a sobrinha, com a avó. Na verdade, não há uma função. É como se fosse ainda um eco de algo tão intenso, que permaneceu ali, circulando ali, né, no éter, ao redor daquela pessoa, e aos poucos, à medida que a reencarnação foi se completando, que foi havendo a ligação mais firme, aquilo foi se apagando. Ellen Wambach é interessante porque ela fez um método meticuloso, né? Ela pegou 10 mil voluntários, olha a quantidade de pessoas, ela pegou alunos, pegou pacientes, pegou pessoas conhecidas, e ela fez uma regressão por hipnose, onde ela fazia um questionário. Ela fazia um questionário sobre vestimenta, utensílio, costumes, e depois ia fazer a pesquisa histórica daquilo. Porque se você me diz que você viveu em tal ano e foi não sei quem, ok. Qual era a música que tocava no rádio? Qual era a roupa que se vestia? Como era o sapato? Você comia o quê? O que é que você comprava com um dinheiro? Quanto custava uma pipoca? Ela fez isso. Somente 11 questionários em 10 mil pessoas não bateram com os dados históricos. Os dados biológicos, sociológicos, cotidianos eram mais precisos até do que nos registros gerais. E aí, ela que entrou cética, saiu com uma frase, que quem adora essa frase é Luiz Carlos, vocês já tiveram aula aqui com Luiz Carlos. Não acredita em reencarnação, tenho certeza que ela existe. Ele até diz assim, espero que essa seja a frase de vocês depois. Mas é o que a gente espera, pelo menos é a minha, né? Essa coisa de acreditar, todo mundo aqui acreditou em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, e hoje em dia não acredita mais. Não é acreditar, é ter certeza, é ter a confiança. Essa é a ideia. E ela que entrou cética, fez uma pesquisa tão detalhada, que ela no final saiu com essa afirmação: eu não acredito, eu tenho certeza que ela existe. Agora aqui, né, da mesma maneira que eu falei lá, daquela fala de Jesus, né, que era a minha de Carlos Doria, a minha, né? Mas aqui, para mim, essa é a que chega mais perto de uma comprovação científica, é a que mais se aproxima, é essa aqui, que é um estudo de neurofisiologia, né? Onde tomografias funcionais, né, foram realizadas. Tomografia funcional, quem aqui já fez, às vezes, um PET scan? Eu já fiz, eu tive câncer, tive que fazer, que é aquele mapeamento do corpo. Além de você ter uma imagem, você usa um contraste, e aquele contraste mostra no seu corpo as áreas onde tem atividade. Então, além de eu ter uma foto, por exemplo, do seu cérebro, eu tenho também um contraste circulando no seu cérebro, e eu vejo as áreas do seu cérebro que estão ativas e as que estão inativas. Aonde tem mais contraste, tem sangue circulando, aquilo ali está a todo vapor. Aonde está apagado, não tem funcionamento naquela área. Então eu consigo ver, é um exame funcional.
PET é com positron e SPECT é com fóton, mas é o mesmo exame, é uma tomografia funcional. Então ela é capaz de analisar a atividade cerebral em tempo real. Ao imaginarmos algo, quando eu imagino algo, eu digo, pense num dia maravilhoso. Como você gostaria que fosse tal coisa? Imagine como é um dragão azul voando, um unicórnio amarelo. Você ativa uma área cortical superior chamada neopálio. Quando você tem um quadro, você de maneira geral, gente, não vocês. Quando a pessoa tem um quadro alucinatório patológico, a pessoa tem um surto psicótico, ela tem um surto, né? Ou ela usa alguma substância alucinógena, usa uma droga alucinógena, ela ativa uma área aqui atrás, que é a área da região occipital. E quando você evoca a memória, ou seja, eu estou me lembrando, amanhã eu vou me lembrar dessa aula de hoje, ou eu vou perguntar como é o caminho que você fez hoje de manhã, como foi o dia do seu casamento, como foi o dia que seu filho nasceu, o dia que aconteceu tal coisa, você vai evocar o lobo temporal em uma outra área chamada giro do símbolo. Então, aqui, imaginação, aqui, alucinação, e aqui, memória realmente. Algo que você está lembrando, que você está evocando, que aconteceu. 2 pesquisadores, um deles brasileiro, um psicólogo chamado Júlio Pérez, e um americano, radiologista, especialista em neurofisiologia, que de vez em quando aparece em BBC, em Netflix, já apareceu com Morgan Freeman, onde eles botavam os monges para meditar e faziam um exame desse, do monge meditando, para ver o cérebro da meditação. Um cara chamado Andrew Newberg. Eles fizeram uma pesquisa no ano ali de 2000, 2001, onde pacientes em regressão eram colocados nesses aparelhos e eles analisavam durante a regressão, quando o indivíduo ia contando a vida passada dele, que área do cérebro é que se ativava. Vocês acham que ativou qual área quando esses indivíduos faziam a regressão a vidas passadas? A área da imaginação, a área da alucinação ou a área da memória? Eles ativavam a área da memória. Não tem como enganar esse exame, assim, não, eu vou ativar aqui, ó, eu vou contar uma memória fingindo que eu estou alucinado. Ou então, ó, eu vou inventar um negócio assim, garantindo que é uma memória. É um exame que não tem, como você disse assim, não vou fazer meu coração parar um pouquinho aqui para o doutor pensar que eu morri. Não tem como fazer isso. Então, esse estudo mostrou, né, que na regressão a vidas passadas, elas ativavam o lobo temporal e o giro do símbolo. Essa, para mim, é que chega mais perto de uma prova da existência de uma vida passada. Agora, eu posso afirmar categoricamente, quem sabe o funcionamento do cérebro, cada pessoa funciona de uma maneira. Talvez existam pessoas que, ao imaginar, elas ativem essa área. É difícil, a ciência não encontrou ainda, mas a gente sempre vai dar aquele benefíciozinho da dúvida, porque de forma estrita, categórica, a gente não vai poder afirmar. Mas essa, para mim, além da fala de Jesus, é a que chega mais próxima de uma prova da existência de vidas passadas, da existência da reencarnação. E aí, qual a necessidade da reencarnação? A reencarnação é um mecanismo de justiça divina. Entendam justiça não como castigo. O ser humano tem uma tendência de confundir justiça com vingança, muitas vezes. A gente quer que o indivíduo que praticou o mal sofra tanto como quem ele fez sofrer. Isso não é justiça, isso é vingança. A justiça divina é dar oportunidades a todos para que a gente possa evoluir. Já nos criou simples e ignorantes, nos deu o universo para a gente experienciar. Então essa justiça, ela dá oportunidades iguais a todos, o que inclui aquilo que para nós parece ser uma perda, uma grande tragédia, um grande sofrimento. Aquilo é uma experiência para o espírito,
é uma experiência de crescimento. Então, as doenças, elas não são punições, são lições educativas para o espírito. Então, aquelas coisas que me sucedem, eu posso olhar pela ótica somente do personagem e achar que aquilo ali é um castigo. Poxa, eu sou tão bom, eu ajudo tantos outros. Mas se a gente entende que é espírito imortal, que somos todos espíritos imortais, espírito não morre, espírito não adoece, espírito não perde, espírito evolui, espírito aprende. O personagem passa por essas situações. Tem um ditado popular que talvez seja um ditado dos mais espíritas: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Isso é espírita, porque nós, né, pelo menos os espíritas ou os que simpatizam com a doutrina espírita, os que acreditam na instituição da reencarnação, sabem que isso são etapas, isso são processos. Nós no passado já passamos por coisas que a gente olhava lá e dizia: meu Deus, a minha vida acabou. E olha a gente aqui, eu tive um câncer anos atrás, fui para a mesa de cirurgia, fiquei entubado, isso que muita gente passou agora com a Covid, eu treinei alguns anos antes, fiquei em isolamento quando ninguém estava em isolamento. Eu tive um câncer de pulmão, fui operado, fiquei em UTI. Experiência maravilhosa, a de ser cuidado, especialmente para um médico, especialmente para um espírita, Então, não há mal que nunca acabe, não há bem que sempre dure. Nós estamos em processo educativo, processo de aprendizado. É difícil. A nossa dor é nossa dor, a nossa perda é nossa perda. Eu estou lá com meu pai doente, meu pai passou o carnaval todo na UTI, quase não saiu. Um idoso às vezes quando sai do ambiente dele, perde os parâmetros, é como se a bússola, o GPS, meu pai voltou ao passado, meu pai, uma hora eu era advogado, outra hora eu era dentista, outra hora eu era o filho dele, né? A enfermeira foi cuidar dele. É seu filho, como é o nome dele? Ele, Mefistófeles, disse que meu nome era Mefistófeles, porque eu estava lá brigando com ele para ele tomar o remédio, tá? Então, o processo evolutivo, ele é feito mesmo por perdas e ganhos que são temporários. Então, a doença, o acontecimento, o que quer que seja, não vamos olhar isso como punição. Ninguém está aqui para sofrer, ninguém está aqui para perder nada, estamos todos num processo evolutivo, processo de aprendizado. O personagem perde, o personagem sofre, o personagem dói, mas o espírito aprende. O espírito evolui, o espírito integra. O nosso processo de espíritos imortais na evolução é a integração de habilidades a partir das experiências que a gente só pode ter encarnado. Aí vem pergunta boa aí. É bom que eu bebo água. Dória, eu tenho uma dúvida sobre a lei de efeito. E aí a gente fala que realmente está pagando o que fez, e aí aqui mesmo, Bote o microfone. Nem bem, né? Essa coisa de pagar é complicada. Eu vou dar um exemplo. Como é seu nome? Marcos. Eu brigo com você, me descontrolo e lhe mato. Mato você. Uma briga de trânsito, que é muito comum, ou briga de vizinho por causa de garagem ou som alto. Lhe mato. Motivo fútil. Me arrependo disso. E aí na próxima encarnação, eu resolvo que eu vou nascer cego dos 2 olhos, porque eu lhe matei. Você vai voltar à vida? Eu vou, de alguma forma, recuperar isso que aconteceu? Não. É porque as pessoas confundem responsabilidade com culpa. Então, se o indivíduo gera para si uma culpa, ele se entende um indivíduo de 5ª categoria, todo culpado merece um julgamento, merece uma punição e que seja a pior possível. Mas se o indivíduo se responsabiliza, eu digo, poxa, eu matei Marcos, então eu vou me programar agora, na minha próxima encarnação, a vir cuidar de pessoas que ficaram órfãs porque alguém matou os pais dela. Eu vou reparar o meu equívoco de forma positiva. Então, responsabilizar é reconhecer o erro e ser o agente modificador disso. Eu me culpar é me colocar na situação de a última bala, né,
do revólver, que não sirvo para nada, que mereço ser castigado. E o que é que vai acrescentar? Não é nem a você, nem a mim, ao universo como um todo. Eu vim todo mazelado, sofrer, me acabar. Não acrescentou nada. Não acrescentou nada. Então, essa ideia, a lei de causa e efeito, é uma realidade, tanto para o bem como para o mal. Mas não nessa proposta de que se eu fiz um mal a alguém, eu tenho que sofrer um mal enorme ou maior. Aí reside a misericórdia divina. A misericórdia divina reside em nos dar a possibilidade de reparar aquilo de forma positiva e propositiva. Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7. Jesus ensinou a perdoar. Ou seja, perdoar não é meramente esquecer. Perdoar, a melhor definição de perdoar é quando eu sou capaz de lembrar e não sofro mais. Perdoar é lembrar sem sofrer. Se eu digo que lhe perdoei, e daqui a 10 anos, quando eu lembro, eu ainda sofro, ainda sinto raiva de você, eu não perdoei. Eu fiz de conta. Eu fiz de conta. Então, a lei de causa e efeito é uma realidade do universo, está na física, está na química, é um processo que na Grécia Antiga já se chamava de enantiodromia, onde você equilibrava. Para cada força que se levanta uma outra força para manter o universo sempre em equilíbrio. Mas não quer dizer que eu tenha que sofrer, nem que eu me acabar, eu me mazelar, vai me acrescentar alguma coisa, muito pelo contrário, vai me acrescentar muito mais em termos reencarnatórios, se eu vier numa encarnação produtiva, construtiva, disposto mesmo a desfazer na vida de outras pessoas aquilo que eu fiz na sua, porque a sua encarnação não vai voltar mais. Por mais que eu sofra, eu matei o personagem de Marcos em definitivo. E mais ainda, dou margem com o sentimento de culpa, que espíritos equivocados, chamados obsessores, se aproximem de mim, sintonizando na mesma frequência, vocês vão ter uma aula só disso, desobsessão, para ainda me instigar mais ainda. O processo é de reparação. Não sei se... Né? Mas, olha, ainda vai ter muita aula na ULI em relação a isso. Tá? Faz igual a Luiz Carlos. Aula tal, do ciclo tal. Tá? Diga que a gente tem que continuar. Seguindo sua linha de raciocínio aí da reencarnação, pelo menos para mim, né? Acho que, não sei se todos que estão aqui têm esse mesmo pensamento, mas... a gente busca sempre fazer o melhor, certo? E como é que a gente faz para descobrir o que a gente precisa fazer de melhor nessa encarnação atual? Para não cometer os mesmos erros ou buscar a sua evolução. Chico Xavier já falava, e Adenauer fala isso de forma muito mais bem elaborada, tendências e predisposições. Ou seja, Chico Xavier, você vai ver em alguns textos, onde ele vai dizer que você olha as suas tendências para você entender aquilo que você precisa trabalhar. Então, é a maledicência, é a vaidade, é o orgulho, é o apego aos bens materiais. Se você tem uma tendência a isso, as predisposições vão lhe levar a que as coisas aconteçam. Parece que atrai. Tem gente que diz assim, parece que atrai. Né? Eu tento não pensar naquilo e aquilo vem de forma, né, aleatória. Tendências e predisposições. Essa já é uma grande chave. Poxa, se eu não tenho tendência a fazer fofoca, é porque eu já resolvi fofoca em outras vidas. Mas se eu tenho uma tendência a falar demais, eu falo muito. Se eu tenho uma tendência a falar demais, talvez eu esteja precisando ouvir mais. E aí a vida vai colocar na minha frente pessoas que falam mais do que eu, para que eu tenha que ficar calado e ouvi-las. Então, a chave interessante de você entender são as tendências e as predisposições. Os livros de Adenauer, Psicologia do Espírito, tem muito isso, muito bem explicado. É uma leitura, aliás, que eu recomendo bastante. Tem outra ali? A pergunta dele praticamente foi um pouco sobre em cima do que eu ia falar. Porque a gente não nasce, eu não nasci, minha alma nasceu, com um livrinho do que eu tenho que reparar, entendeu? Então isso é mais complicado. Né? Não tem por mais que você explicar, você tem que saber o que é difícil. Espero que entenda até o futuro. A gente vai entender ainda mais. Assim, não vem realmente, essa sua colocação, não vem um livrinho, ótima, perfeita, mas vem algumas pistas. Então, você percebe, às vezes, no seu cotidiano. Quer ver um exemplo bacana, fácil de entender? Situações que se repetem o tempo todo.
Situações que se repetem o tempo todo é um aprendizado que você ainda não integrou. Isso pode ser no campo afetivo, pode ser no campo profissional, pode ser no cotidiano, situações que lhe acontecem, às vezes, repetidamente, normalmente situações, às vezes, desagradáveis, situações chatas. Aquilo, às vezes, é uma sinalização de que algo está precisando ser percebido e ser modificado. Boa noite. Boa noite, Ana. Da mesma forma que você falou aí das predisposições, o próprio Adenauer traz muito da questão do... Ele não chama de missão pessoal, ele chama de designação pessoal, né? E eu fico sempre com essa dúvida. Da mesma forma que a gente não sabe, né, o que a gente veio para cumprir, no sentido de reparar, a gente também não sabe o que a gente veio fazer de bom, né, nesse sentido. Você poderia trazer aí algum contexto nesse... É a mesma situação com a polaridade diferente. Ao invés de estar ligado a problema, a dor, sofrimento, apesar de que às vezes está. Muitas vezes a sua designação pessoal, ela começa a ser percebida quando você enfrenta um problema e você depois se levanta daquele problema para lutar contra ele, e às vezes você vai lutar também junto com outras pessoas. Quantas pessoas descobriram sua vocação profissional, às vezes enfrentando um problema pessoal, ou através de uma perda de um filho, de um pai, de uma mãe, um problema com a própria saúde. Um exemplo fantástico, tem um filme antigo chamado Óleo de Lorenzo, aonde o menino tem uma doença que ninguém sabe o que é, ninguém quer estudar. O pai e a mãe, que não são médicos, pesquisa, e olha que era uma época, mais uma vez eu falo, não tinha Google, não tinha nada, tinha que procurar livro, tinha que ir para a biblioteca, e eles descobrem exatamente um uso de óleo, onde tem ácidos graxos, tem ômegas, e aquilo, além de beneficiar o filho deles, vai beneficiar o filho de outras pessoas. Então, mito pessoal, destino humano, designação pessoal, tendências e predisposições, a gente só consegue perceber se a gente fizer um autoexame, se a gente estiver atento a nós mesmos o tempo todo, se percebendo autoconhecimento, autodescobrimento, aonde eu tenho... Mas se eu passo a vida vivendo a vida dos outros, vivendo a moda, vivendo, né, no embalo, somente sendo levado, aquela hora que o trio elétrico, quando pega fogo, seu pé sai do chão e você vai parar lá na frente sem dar um passo. Você jamais vai perceber esse tipo de coisa. Ou, às vezes, quando a gente vai perceber, é muito longe. Então, Santo Agostinho, ele vai dizer isso no Livro dos Espíritos, na questão 922, letra A, que você toda noite faça o chamado exame de consciência, que você, ao deitar no travesseiro, pense como foi o seu dia, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, aquilo em que eu errei, aquilo em que eu acertei, me propondo a melhorar, me propondo a ajeitar, a reparar, me responsabilizar. Isso já é um grande passo para você encontrar a sua predisposição, a sua tendência e encontrar também a sua designação pessoal. E a nossa designação pessoal não é uma missão de super-herói, eu não tenho que salvar o planeta Krypton. A minha designação pessoal é ser hoje melhor do que ontem. O meu desafio não é vencer ninguém, o meu desafio é cada dia ser melhor do que eu mesmo. Essa é a designação pessoal. A de alguns é ser professor, como Eduardo, que é um professor fantástico. A de outras é ser um médico, a de outras é ser um palestrante, a de outras é ser um guarda, ser um pai de família, ser uma mãe de família, não importa. A dimensão disso não repousa nem no tamanho da tarefa, nem na relevância daquele cargo perante uma sociedade formal. A sua designação pessoal, a sua missão como espírito é ser sempre hoje melhor do que era ontem. Eu sou maior do que eu era antes. Às vezes eu penso nisso quando eu subo na balança. Eu sou maior do que era ontem, mas estou melhor do que era antes. Essa talvez seja uma chave para você encontrar sua designação pessoal. E aqui, uma grande pergunta: por que esquecemos do passado? Nós, os espíritas, muita gente diz assim: se eu tive outras vidas, então por que eu não me lembro delas? Por algumas questões biológicas, fisiológicas e questões até morais. Questões morais. Imagine que você soubesse que aquela pessoa com a qual você está se relacionando
foi um inimigo seu na encarnação passada e você a prejudicou muito, ou ele a prejudicou demais. Imagine você chegar em sua casa, os rapazes aqui que são casados, bem casados, têm suas esposas, né? Fofinhas, românticas, lindas, cheirosas, e você olhar para ela e lembrar que na vida passada ela foi a sua sogra. Como é que você vai? Né? Ou que a sua mãe foi na vida passada a sua esposa, ou que o seu pai foi um inimigo seu, alguém com quem você, né, se digladiou em alguma situação. Então, esse esquecimento permite que a gente comece do zero os novos relacionamentos. Segunda coisa, uma questão biológica. Nós estamos começando num corpo zerinho, um cérebro zerado, um cérebro que está começando a ser usado naquele momento. Então, nem tudo também. É como você pegar um computador novo, instalar um programa, mas aqueles aplicativos que você tinha no seu programa anterior, o microfone aqui, Roberto, no seu programa anterior não vão estar. E nem tudo também vai caber, porque quando você arquiva as memórias, as nossas memórias, elas não são arquivadas como elas são arquivadas no ser biológico. O ser biológico, toda a memória nossa, ela é linear. A nossa memória, ela tem data, lugar, né? Começo, meio e fim, no dia tal, a tal hora eu fiz isso, fiz aquilo. O espírito, o perispírito, vai concentrando as memórias por núcleos de afetividade. Então é como uma grande biblioteca, onde eu tenho um salão da literatura, eu tenho um salão da filosofia, e aí eu tenho uma prateleira de cada autor. O nosso perispírito, ele não precisa guardar a experiência, o espírito não precisa integrar aquilo como uma experiência. No dia tal eu fui no Harmonia, dei uma aula. Não, é o significado daquilo, é o conteúdo daquilo em termos de importância, relevância para o espírito. É assim também que a gente acumula. Então imagine que cada encarnação, para esse nosso cérebro, a gente trouxesse todas as memórias de todas as encarnações anteriores. A gente ataca a encarnação com a cabeça maior do que foi antes. Entendeu? Diga. Você falou de esquecimento, eu já falo da lembrança. E quando a gente consegue lembrar, vivenciar um passado, aconteceu um fato político. Já aconteceu comigo também de fazer regressão. Isso. De forma tão real que a televisão ligou sozinha. Isso. E mostrou toda a cena que eu já havia visto antes. Eu já tinha visto a cena em sonhos e em outras situações. E um dia sentada lá na frente da televisão desligada, eu estava acordada, fazendo lá um crochêzinho. E aconteceu esse insight. A televisão ligou e toda aquela cena passou na televisão como um filme. Algum fator, né? E normalmente é um fato que ele tem alguma intensidade emocional. Você não lembrou simplesmente que chegou aqui e sentou nessa cadeira. Não. Existe uma intensidade naquela lembrança. Naquele momento, quando eu sentei e comecei a fazer o crochêzinho, estava numa lucidez plena, isso. Eu estava preocupada com o meu filho. Pronto. Com o comportamento que ele estava tendo naquele momento. Já era adolescente na época, o guri. Só que a cena que eu vi era ele, em torno assim, de 1800, dentro de uma carruagem, na qual eu morri, porque eu levei 3 tiros. Ok. E esse menino ficou órfão, por isso ele estava tendo esses processos de assim comigo sempre, o tempo todo, só que eu não sabia o porquê. Talvez isso tenha vindo até para que você soubesse. Essa coisa vem do nosso inconsciente. O fato da gente não trazer todas as memórias não quer dizer que elas não estejam arquivadas em algum lugar. E aí você vai achar várias explicações. Inconsciente coletivo, registros acásticos, você vai achar um bocado de coisa. Então isso, em algum momento, existe um gatilho, um som, um cheiro, uma vivência, um lugar, um momento, uma preocupação, e aquilo vem, às vezes, como forma de lhe esclarecer, às vezes de lhe ajudar, de lhe confortar, porque às vezes a gente tem uma busca tão grande por algo que quando a gente encontra uma explicação, aquilo esclarece. É isso aí, isso é uma lembrança momentânea, diferente do menino que lembra uma vida toda, mas todos nós de vez em quando temos isso. Eu já estive nesse lugar, eu já vim aqui nesse lugar. A minha postura na época com relação a esse acontecimento foi trabalhar ele de forma melhor, entendê-lo de forma melhor. Perfeito. O mecanismo que permite o recomeço, atenuando os sentimentos de culpa, de remorso, de vingança. O esquecimento é parcial.
todo o conhecimento aprendido nas outras existências permanece em estado latente, está lá arquivado. A memória linear, que é a memória nossa de encarnado, e uma memória tridimensional holográfica, que é uma memória lá do perispírito e que é integrada ao espírito como habilidade. Deixa eu ver só o próximo slide aqui. Então, espera aí que eu vou lhe dar a palavra, que você levantou a mão ali, não foi? Então, reencarnar sem a lembrança do passado é o mecanismo que possibilita a convivência de contrários e daqueles que elevaram a paixão ao seu grau máximo, né? Isso é uma fala de Adenauer. Aqui são algumas recomendações de leitura, e depois eu passo isso para Roberto. Todos esses livros aqui são interessantes em termos de reencarnação, vida passada, experiências de quase morte, alguns até esse Reencarnação como Lei Biológica, do professor Décio, que é um médico. Esse aqui realmente é um livro bem científico, não é ele é espírita, mas é um livro realmente, não é um livro religioso, onde ele traz vários dados científicos, estudos científicos que têm relevância, seja de memória celular, seja de genoma, seja de a capa e a borboleta, as borboletas que migram de um continente ao outro. É realmente um livro científico, tá? Eu vou passar isso para Roberto depois, Roberto passa para vocês. Essa é a... Sabe o que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? Essa é a lápide de Allan Kardec. Deixa eu ligar a tecla SAP, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Minha amiga queria fazer uma última, tem uma moça aqui também. Então tem duas pessoas, dá tempo? Vocês que dizem. Então quem foi primeiro? Eu não sei quem foi primeiro. Diga aqui. No caso da terapia de vidas passadas, terapia regressiva, em que, no caso, se permite que você tenha lembranças de vidas passadas, como é que a gente pode contextualizar isso sobre essa questão de que o esquecimento de vidas passadas serve para nos proteger e talvez auxiliar no processo evolutivo? Sua pergunta é muito relevante. Terapia de vida passada é algo extremamente sério. Todos nós que trabalhamos, eu não sou psicólogo, mas tenho vários colegas psicólogos, e a gente que está na casa espírita, a gente sempre ouve casos de pessoas que fizeram regressões e não foram bem conduzidas nisso, e ao invés de ajudar, piorou. Minha amiga com a memória espontânea, eu entendo que ajudou ela, porque ela lembrou dessa vida passada. Meu filho mais novo, tem 15 anos, Caio, eu fui mãe dele no século XII. Também eu tinha uma renca de menino, eu tinha uns 20 filhos, certo? Morri do parto do último, ele era um meninote, e eu tinha uma relação muito próxima com ele, era um menino agarrado na barra de minha saia, e ele me acompanha como filho já há várias encarnações, e nós temos uma relação muito bacana. Sei qual foi minha última encarnação, eu fiz uma regressão, mas assim, a regressão muitas vezes traz informações importantes, mas tem que saber ser feito, e assim, a sua vida é essa agora. Chico Xavier fala isso também. Não importa quem você foi no passado, o que você fez no passado, sua vida é agora, viva agora. A gente também não pode querer que tudo tenha uma explicação no passado. Se hoje em dia eu sou um cara chato, eu sou chato porque eu nasci chato. Eu posso ter sido chato em várias encarnações, mas assim, muitas vezes, em algumas situações, isso pacifica a pessoa, isso tranquiliza. Ou em relação a um filho nosso, saber que um determinado problema que um filho tem foi por tal e tal coisa, isso também às vezes nos auxilia, entendeu? Mas no processo de, inclusive, de melhora também daquela situação. Mas a regressão é algo que tem que saber muito, muito bem ser feito e tem que tomar cuidado muito grande. E ali temos uma última. Eu tenho uma dúvida a respeito. Tem mais? Massa. Dessa questão, tipo, da explicação para as lembranças de memórias passadas, também se aplica a questão do que a gente conhece hoje em dia como déjà vu? Porque, tipo assim, a moça trouxe a questão dela lembrar de algo que aconteceu há, tipo, anos atrás. Um déjà vu, quando eu percebo que eu já vivi isso, é de memória atual. Então, tem a mesma relação, explicação? O déjà vu, ou déjà vu, como querem os puristas, é o eu já vi, né? É eu chegar no lugar. E tem o já vivi, que é o déjà veco. Tem o déjà vu e o déjà veco. Já vi, já vivi. Aí de você chegar num lugar e saber que você esteve ali. Saber qual é a porta. Isso são evocações, são coisas que estão lá no seu inconsciente
e que vem. Da mesma maneira que o menino tem uma lembrança de vida passada, isso pode ser um fato simplesmente curioso, simplesmente você sentir, ou aquilo pode ter uma relevância, como teve para ela a relevância. Como teve para mim, em relação ao meu câncer, uma regressão que eu tive de uma situação que eu passei numa outra encarnação algum tempo atrás. Tem relevância para mim, em eu entender aquilo, em me auxiliar, ou simplesmente eu achar curioso o fato, simplesmente achar curioso. Então, assim, a percepção de que eu já tive num determinado lugar, existem explicações científicas que não precisam de nada de espiritualidade, criptoamnésia, ou seja, você tem uma imagem daquilo no seu inconsciente que você não lembra da infância, de um filme, de um livro, e aquilo evocou naquele momento. Ou você fez, tem até uma explicação que eu acho muito legal. Nós temos 2 olhos. Cada olho vê uma imagem e o cérebro constrói. Tem cientistas que dizem que quando você chegou naquele lugar, seu olho esquerdo enxergou aquela imagem uma fração de segundo antes do seu olho direito. Quando o seu cérebro constrói a imagem, você tem a impressão, poxa, eu já vi isso antes. O meu olho esquerdo viu primeiro que meu olho direito. É uma explicação bonitinha, eu acho ótima, né? Então, assim, eu gosto quando as coisas têm explicações, mesmo que a gente não tenha como provar, mas alguém pensou a respeito daquilo e achou um raciocínio lógico. Então, o já vi, o já vivi, a lembrança, o passado, isso nos traz, pelo menos, uma consciência de que nós não somos meramente seres biológicos, que por algum acaso, um erro, desenvolvemos um cérebro, pensamos, e daqui isso aqui acaba e não vai para lugar nenhum. Eu acho que o mais interessante dessa história é isso. Mas essas percepções de já vi e já vivi são evocações, normalmente de vidas passadas ou de momentos anteriores que estão profundamente no nosso cérebro, as criptoamnésias. A última, né? A última. Oi, Carlos. Oi. Morgana, veja bem, eu me guardei o tempo todo para falar aqui no final. Na realidade, a reencarnação para mim é um fato real. Por quê? Em vidas passadas, meu pai tem 6 filhas mulheres e eu era a única que ele encasquetava em tudo. Eu não podia casar, eu não podia namorar, eu não podia botar uma mini saia, eu não podia botar um short. Minhas irmãs podiam fazer tudo, menos eu. E até chegar ao ponto de me casar, pai, eu não queria que eu me casasse. Minha mãe virou e disse, mas por que você encasqueta tanto com a Morgana? Vamos buscar isso através do espiritismo. Meu pai era um grande espírita, certo? E ele fez a regressão e buscou isso. Em vidas passadas, vivia eu e minha mãe, nessa vida de hoje, como 2 colegas de orfanato. A gente dividia o mesmo quarto. Nessa pensão, chegou um caixeiro viajante, que era o meu pai. Nós nos apaixonamos pelo mesmo homem e brigamos. Tivemos vidas cortadas naquela pensão. Nessa vida viemos, ele como meu pai, ela como minha mãe, circulando o amor de família. Era esse relato que eu queria deixar aqui. Esse aí é mais frequente. Se for ler a obra de André Luiz, a gente vai encontrar vários relatos a esse respeito, nos vários livros de André Luiz. Daqui, por exemplo, o renascimento de Segismundo, está lá nos Missionários da Luz. Segismundo vai renascer num lar onde a mãe dele foi uma paixão dele, e o que seria agora o pai dele nessa encarnação, ele matou o pai, por ciúme dessa que agora seria a mãe dele. E eles vêm, né, como a literatura vai chamar assim, no laço da carne, para parar essas arestas dentro de um amor familiar. Né? Então, essas situações, essas lembranças, elas vêm também para nos auxiliar nos nossos processos. Mas assim, eu tenho essa relação antiga com meu filho. Não me lembro da minha relação antiga com minha esposa, nem com meu filho mais velho. Nas várias regressões que eu fiz, não encontrei eles em nenhum momento. Eu acho que eles deram sorte nessa encarnação, então estão comigo. Essa risada de Eduardo é ótima. Já Caio, que é o mais novo, a gente já vem se enrolando aí desde o século XII, que eu me lembre. Então, assim, eu acho que a gente tem que encerrar. Então,
essa frase aqui que está no túmulo de Allan Kardec, isso aqui resume muito bem essa sequência nossa de existência, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, né? Tal é a lei. Então, namastê. Olha aí.